O mundo não é justo. O mundo não é justo. É sobre esse vídeo que a gente vai falar. E eu quero te dizer uma coisa: não tem roteiro aqui pronto. Eu só vou te falar por que, que o mundo não é justo. Vou te dar alguns ensinamentos para você se preparar. Porque se você for muito novo, você vai entender que o mundo não é justo, tá? Você pode ser bonito, você pode ser bonita, não quer dizer que o mundo vai te entregar alguma coisa. Você pode ser inteligente, você pode ser o cara que sabe as equações matemáticas mais avançadas desse planeta. Isso não importa muita coisa. Isso é meio dolorido de se falar e até meio contraditório, porque as pessoas podem pensar, mas Jânio, como que você está falando uma coisa dessa? É, meu amigo, o mundo não é justo na maior parte das vezes. Tem hora que ele vai entregar justiça e tem hora que ele não vai entregar justiça. Isso eu já falei em alguns vídeos aqui no canal, do porquê que o mundo não é justo e que o mundo é uma selva. Se eu não me engano, eu falei isso no conteúdo sobre dinheiro. E que basicamente funciona da seguinte forma, tá? Você vai perceber que os políticos não é flor que se cheira. Não tô falando, não tô generalizando, mas político não é flor que se cheira. Pessoas que estão na internet, tipo Pablo Marçal e outras figuras de autoridades, eles tendem, quem entende sobre linguagem corporal, quem entende sobre persuasão, sobre storytelling, e estratégias de marketing, você vai entender que todas as estratégias de marketing elas estão ligadas a convencer a outra pessoa de acreditar numa ideia que nem você acredita. Basicamente é isso. Persuasão é basicamente mentir para convencer de um jeito meio camuflado. Ponto. Político persuade um monte de pessoas. Pessoas que não têm filtro falar, o político mente mesmo. Ele mente. Para o povo acreditar na verdade dele, mente, faz o povo acreditar e depois ele para de existir. Aí só começa a existir quando começa a dar quase 4 anos de mandato. Bem no finalzinho ele aparece de novo. Ah, começa a sorrir para todo mundo e tudo mais. A questão é essa. Agora, Jânio, me dê outra prova de que o mundo não é justo. Cara, presta atenção. Tem muitas pessoas que é muito inteligente, mas não sabe vender a própria ideia. Tem muitas pessoas que têm talentos em coisas que outras pessoas enxergam nelas, mas elas não enxergam nelas mesmas. Isso é um desperdício. Às vezes você é bom em algo e você não consegue enxergar isso, sabe? Às vezes eu vejo um talento em você que nem você consegue se enxergar. Falo, cara, você é muito bom nisso. Por que você não investe nisso? Você fala, cara, eu nunca parei para analisar isso, nunca parei para refletir nisso. E a verdade é que, cara, o mundo não é justo. Porque essas pessoas elas tendem a investir tudo errado, fazer as coisas seguindo um caminho que não é o que a gente percebe que a pessoa poderia seguir, mas o que ela acredita. E eu vou te dar outro exemplo aqui, mais louco ainda, que é sobre o YouTube. Muitas pessoas me mandam mensagens, tanto aqui no YouTube, quanto no Instagram, quanto pessoas que me seguem, têm meu contato do WhatsApp, falam a mim assim, Jânio, o seu canal era para ter mais reconhecimento. E eu falo, é verdade, eu concordo com você. Eu acho que o YouTube está sendo meio injusto. Eu pesquisei na internet várias vezes, eles falam que tem que ter estratégia e tudo mais, você tem que ter estratégia digital para você se posicionar melhor e tudo mais, né, para fazer as pessoas clicarem no seu vídeo e por aí vai. A questão é que, e quando a gente vê um vídeo de uma pessoa chorando do porquê que a vida dela é um fracasso e bater 200 mil visualização? Foi o que eu vi esses dias. Eu vi uma menina, nada contra ela, tá? Chorando na internet, se lamentando da própria vida. E bum, do nada, um monte de pessoas começa a seguir ela, um monte de pessoas começa a querer ajudar ela, e a menina fica gigante. Quer dizer, ela não tá gigante, mas ela já tá bem diferente na questão de visualização. Tipo assim, eu lembro do canal dela, tava 200, 100 visualização, e do nada, bum, pipocou. Pipocou pra muito. Pra muito. Você sabe o que é muito? 100 mil visualização, cara? 100 mil pessoas te assistindo. Você consegue entender isso? É muita coisa, entende? E aí eu achei um absurdo. Eu falei, cara, tem tanta gente trabalhando no YouTube, buscando uma oportunidade e não consegue, buscando criar conteúdo de valor e não consegue. Aí chega uma pessoa, começa a desabafar e do nada a pessoa vira um monstro. Tipo assim, fica grande. Você entende? Eu não consigo acreditar nessas coisas. Tipo assim, eu fico chateado mesmo, entendeu? Quando eu vejo um canal pequeno crescer do nada, sabe? Mas eu tô aqui firme, produzindo conteúdo, fazendo conteúdo todo dia. Eu tô até alternando agora, vocês conseguem perceber que tô tendo esses
conteúdos de conversa, e depois tem conteúdos de aulas, e vou alternando. Porque, gente, criar conteúdo é uma coisa muito foda. Tipo assim, é complexo. Você tem que ter muito repertório para ficar criando, ensinando, criando, ensinando. Não é fácil. Aqui, ó. Você tem que ler um monte de coisa para você entender várias ideias para poder passar para vocês degustarem esse conhecimento. É trabalhoso? É. Mas eu sei que vai valer a pena no final das contas. Então, cara, perceba o seguinte: outra coisa que a gente pode falar sobre como o mundo é injusto. As pessoas que trabalham CLT, elas têm a ideia de longo prazo de que elas vão ter aposentadoria. E na verdade elas não terão aposentadoria. É uma ilusão. É uma ilusão. Muitas pessoas acham que vai ter aposentadoria. Tem outras que acham que não vai existir aposentadoria mais. Então, ser uma pessoa CLT hoje é um desperdício. Então você vai perceber o seguinte: muitas vezes você é um cara que está trabalhando, juntando dinheiro para investir numa ideia de empreender. Aí quando você empreende, você perde todo o seu dinheiro, você fica frustrado e fala: "Cara, empreendedorismo não é para mim. Então eu vou parar de empreender e vou virar CLT de novo, vou voltar nessa vida que consegue me dar um conforto". Só que daí você percebe que você perde o seu tempo, você entrega a sua vida para um emprego, você entrega a sua vida para o dinheiro praticamente e vira uma pessoa completamente endeusada pelo dinheiro. Você endeusa o dinheiro. Nem sei se essa palavra existe. Mas você coloca o dinheiro no pedestal. Então você trabalha CLT por conta do dinheiro. E quando você fica mais velho, você percebe: cara, eu não poderia ter entregado a minha vida para esse tipo de ilusão. Porque uma das maiores ilusões da Terra, eu acredito, hoje em dia, tá? Posso mudar minha opinião mesmo, mas hoje eu acho que é o dinheiro. Uma das maiores ilusões, é uma das ilusões que prendem a gente. Você já viu aquela teoria? Não, não é uma teoria, fizeram mesmo. Pega uma formiga e aí desenha um círculo nela, acho que de lápis, ou de sal, ou eu acho que é de lápis, um lápis preto, faz um risco. Ela fica presa e não consegue sair. Cara, é muito louco isso, porque o ser humano é a mesma coisa. Só que é o dinheiro. Quando você não tem dinheiro, você se sente incapaz. Se sente incapaz. Cara, muitos anos atrás eu fiz uma live no YouTube, fiz um vídeo também, falando que dinheiro é velocidade. Dinheiro é velocidade. Dinheiro é movimento. Dinheiro é energia. Energia se movimenta. Energia nunca fica parada. Então, quando você não tem dinheiro, você se sente estagnado. Você sente que você não pode comprar e ir para onde você quiser, porque você se preocupa muito com o dinheiro. E é muito louco isso, porque tem pessoas que não vivem dessa forma. Por mais que você fala, Jânio, mas essa é a realidade do Brasil, essa é a realidade do mundo. A questão é que isso é uma realidade para você. Isso é muito louco, porque é uma realidade na nossa cabeça. Nós estamos vivendo isso porque é uma realidade na nossa bolha. É uma realidade daquela que a gente está ali. Mas tem pessoas que estão vivendo uma outra realidade, completamente diferente, porque elas têm outras crenças, porque elas acreditam em outras coisas. Essas pessoas muitas vezes têm networking. O que é networking? Networking é comunidade, é conexão, rede de contatos. Às vezes você tem uma tia que conhece uma pessoa que é empresário e te dá uma vaga de emprego. Aí do nada, bom, você já está num emprego que muitas pessoas estão se candidatando e não conseguem ter essa vaga de emprego. E você, por ser sobrinha do não sei quem lá, consegue fazer uma engenharia e você entra infiltrado e consegue. Às vezes você nem é tão capacitado, capacitada, mas você consegue estar lá dentro. E aí? É justo ou é injusto? Você vai falar, não, Jânio, mas é justo, porque eu tive que me esforçar para pedir para o meu tio, para minha tia, para conseguir aquela vaga. E a pessoa que estudou anos e anos para chegar lá e só o filho do dono, o aparentado, chegar lá e passar infiltrado. Nem tem tanto talento. Às vezes você nem tem tanto conhecimento quanto aquela pessoa. Você nem é tão preparado, tanto preparado. Mas ela consegue. E aí? É injusto ou é justo? Pois é. É sobre isso. Então, a gente tem que entender que o mundo, no geral, ele é meio injusto. E pra gente trabalhar no mundo, isso eu tô falando uma percepção mais materialista, tá? Eu sei que tem muitas pessoas aqui que estão no campo mental, no campo espiritual,
E eu falo pra você, cara, tamo junto, porque eu também faço parte dessa egrégora. Só que eu não levo muito isso ao pé da letra. Eu tô aqui no chão, mas eu também tô aqui, no astral. Eu alterno. Tem momentos que eu vou entrar mais pro chão e tem momentos que eu vou entrar mais pro astral, né? Então, aqui eu tô falando mais do chão. Então, cara, na Terra, o jogo é ousadia. O jogo é muitas vezes ser falso, muitas vezes fingir que é algo até conseguir, né? Lei da suposição. Então você tem que entender que o mecanismo da sociedade não é 100% justo, tá? Não é 100% justo. Se por algum momento na sua vida você achou que as pessoas que estão na prefeitura, trabalhando no governo, lá, assessor, não sei o quê, você acha que essas pessoas elas conseguiram estar lá por esforço e mérito, você está enganado. A maioria é indicação. Indicação é o quê? Filho, padrinho, neto, entra filtrado. Isso é uma verdade real. Cara, o governo para passar os recursos, isso daí é uma vez eu fiz, tá? Numa vez, uma fase da minha vida, lá em 2022, se eu não me engano, final de 2021, na verdade, eu comecei a criar uma pira de começar a querer trabalhar com recursos do governo. Não sei de onde eu tirei isso, mas eu acreditei profundamente nessa ideia. E na época eu ficava em Cuiabá e eu ia constantemente para a Assembleia. Constantemente. Eu queria falar no gabinete, eu queria falar com o próprio deputado. Conseguia falar? Não. É inacessível falar com essas pessoas. E na época eu não tinha filtro para essas coisas, então eu me jogava de cabeça. E isso que é o legal. Então eu ia lá, pedia recurso, não conseguia. Aí, o que que acontecia? Chegava um momento que eles fantasiavam que ia dar certo, mas não dava. Aí eu comecei a entender uma lógica. Teve um cara que surgiu na minha vida, ele passou a real. Ele tinha 60 e poucos anos, ele passou a real. Falou, Jane, não é assim que funciona. Não é indo lá que você vai conseguir um recurso, né? A gente chama isso de emenda parlamentar. Né? Ele falou, cara, você não vai conseguir isso. Por quê? Porque eles não estão nem aí, pô, pra você. O negócio deles é interesses. Para um recurso chegar na mão de uma ONG ou chegar na mão de alguma pessoa que vai fazer uma obra tal Y, é um jogo de interesse. Aconteceu algo nos bastidores. Quando eu entendi isso, minha cabeça fez sério, sério. Eu comecei a entender de uma outra forma. Por quê? Porque aí chega na frase: o mundo não é justo. O mundo não é 100% justo, cara. Não é 100% justo. Na teoria, era só você ir lá, falar que você tem um projeto X e supostamente eles iriam te apoiar e te dar recursos para você fazer essa caridade, fazer esse projeto social acontecer. Só que na prática é outra coisa, é outra situação. O jogo é outro. Você tem que jogar o jogo de outra forma, entendeu? Então o que que acontece? Muitas vezes o objetivo que você quer, sem fantasia, tá? Todo desejo, objetivo, meta que você quer, depende de uma ação. Quando você pula para a ação, bum, você cai nas possibilidades. Quando você cai nas possibilidades, um monte de situação pode acontecer. Pessoas que você nunca viu pode aparecer, situações que você vai ter que se jogar vão aparecer e você vai ter que se jogar e você não sabe o que vai acontecer. Entende? Depende da ação. Quando a gente está em ação, a gente depende de uma espécie de variedade de possibilidades para acontecer na nossa vida, né? Então, para que a gente consiga esse resultado, que a gente quer o objetivo, a gente tem que jogar com malevolência. Tem que ser sagaz. Tem que saber jogar o jogo da sociedade. Quem ganha não é quem é mais forte. Quem ganha é quem finge ser mais forte. Pois é. Aquele cara que você acha que é super forte, super fodão, às vezes o cara é fraco. Às vezes o cara tem tanta vulnerabilidade que ele é mais fraco que você. Você entende? Então, tem esse processo. O jogo da sociedade é um jogo de fachada. Você tem que tomar muito cuidado com isso. Porque o que você acha que é uma coisa é outra. Quando você acha que você vai conseguir de um jeito, você vai conseguir de outro.
É um jogo de ilusão, completamente ilusão. O que eu recomendo em todo o processo de autoconhecimento é você ter mentores. Mentores. O que são mentores? Mentores são pessoas que vão te ajudar, te aconselhar, te dar conselhos sobre o que você quer fazer. É isso para isso que serve um mentor. O mentor é uma pessoa que vai te ajudar, a te guiar. Não literalmente falando o que você tem que fazer, mas te ajudando a direcionar. Porque ninguém vai falar o que você tem que fazer. Se a pessoa fala que você tem que fazer exatamente, a pessoa está mentindo para você, ela quer te enrolar. Você entende? Eu mesmo já mentoro algumas pessoas e eu posso te falar o seguinte: é direção. Não é tipo, faz isso. Não. O que você tem de possibilidade? Ah, tenho isso. Olha, eu acho que com o seu perfil você pode conseguir isso, 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 aquilo. Então a mentoria ela é importante porque o mentor geralmente ele passou por algo que você passou. Ele se machucou por algo que você se machucou. E muitas vezes isso economiza muito tempo seu. Por isso que vale a pena pagar a mentoria. Eu acho que vale muito a pena pagar a mentoria. Não é porque eu sou mentor também não, tá? Mas é porque eu acredito muito nessa coisa da mentoria. Você aprofunda e melhora o seu caminho muito mais rápido. Você encurta o seu caminho, tá? Então, da mesma forma que uma pessoa para fluir na vida precisa de um apadrinhado, né, um padrinho, você precisa de um mentor, tá? É um que eu recomendo, é o que eu acho interessante nesse jogo da vida, nesse jogo de interesses, nesse jogo de máscaras, nessa complexidade de você tentar fazer algo e não conseguir porque uma outra pessoa chegou primeiro, porque ela é filha do dono, porque ela é parente de não sei quem. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. É isso. Fico por aqui. Segue firme na Matrix. Tamo junto, gente.